Vamos adorar a Deus porque Ele está aqui nessa noite. Emmanuel é o Deus que está comigo, Deus que está presente, pronto a me ajudar. Meu Deus fiel é meu melhor amigo, Deus que me revela o caminho onde andar. Tua presença enche a igreja e o teu amor o meu coração. Abre os meus olhos, quero te adorar, Senhor. Tua unção restaura em mim a alegria da tua salvação. Enche os meus lábios, quero te adorar, Senhor. Enche os meus lábios, quero te adorar. Abre os meus olhos, quero te contemplar. Enche os meus lábios, quero te adorar, Senhor. Emmanuel é o Deus que está comigo, Deus que está presente, pronto a me ajudar. Meu Deus fiel é meu melhor amigo, Deus que me revela o caminho onde andar. Tua presença enche a igreja e o teu amor o meu coração. Abre os meus olhos, quero te contemplar, Senhor. Tua unção restaura em mim a alegria da tua salvação. Enche meus lábios, quero te adorar, Senhor. Enche meus lábios, quero te adorar. Abre os meus olhos, quero te contemplar. Enche meus lábios, quero te adorar, Senhor. Enche meus lábios, quero te adorar. Abre os meus olhos, quero te contemplar. Enche os meus lábios, quero te adorar, Senhor. Declare mais uma vez. Enche meus lábios, quero te adorar. Abre os meus olhos, quero te contemplar. Enche os meus lábios, quero te adorar, Senhor. Enche os meus lábios, quero te adorar, Senhor. Enche os meus lábios, quero te adorar, Senhor. Senhor, nessa noite estamos na tua presença, Senhor Deus. Que seja o nosso desejo, ó Deus, de adorar, ó Deus, de prestar um culto, ó Deus, agradável ao teu nome, Senhor Deus. Repreenda, ó Deus, todo sentimento, ó Deus, sentimento que não seja de buscar, sentimento que não seja de adorar, ó Deus. Que nosso pensamento é estarmos no melhor lugar, na casa do Senhor. Estarmos, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, para adorar. Que a nossa vida possa buscar o Senhor em espírito e em verdade. Que nossos lábios se enchem de um cântico novo, ó Deus, cântico novo de adoração ao Senhor. Senhor Deus, vem tocar em nossas vidas, em nosso coração. Que venhamos ser preenchidos pelo teu amor, pela tua graça.
Enche os meus lábios, quero te adorar. Abre meus olhos, quero te contemplar. Enche os meus lábios, quero te adorar, Senhor. Enche os meus lábios, quero te adorar. Abre os meus olhos, quero te contemplar. Enche os meus lábios, quero te adorar, Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Senhor, pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá do céu. Qualquer momento sim, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei. Pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar esse véu e vou andar com Jesus lá no céu. Sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei. É como um sonho lindo. Voar, sim, Senhor, pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir.
Irmãos, vamos ficar de pé. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Declare: quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Por quê? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Declare que nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, 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 nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Oh! Agora, cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus me achou em treva, disse: haja luz. Quando Deus me achou em guerra, disse: haja paz. Quando Deus me achou em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber água viva, água viva. Água viva, deu-me de beber. Oh! Os que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade, autoridade e poder, domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
Cala-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Levante a mão e declare: não. Mais uma vez declara: não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Oh. Poder sentar, irmãos. Nesse momento, irmãos, nós vamos passar o último vídeo da campanha de missões, encerrando essa campanha. Um testemunho bem interessante. Deixei para colocar no último domingo do encerramento, porque era o vídeo maior que tinha, que ele é em torno de 13 a 14 minutos, mas é um testemunho bem interessante, típico da nossa região. Então, é maravilhoso esse testemunho. Então vamos ouvi-lo. Amados irmãos, vocês vão assistir o testemunho de uma menina do sertão. Uma menina que foi alcançada com o Evangelho, teve a sua vida transformada. Hoje é uma missionária, um dos nossos missionários radicais. Ela e o seu esposo, o Roberto. Um casal precioso. Olha que testemunho poderoso daquilo que o Evangelho pode fazer na vida de uma pessoa. Nesse momento de campanha de missões nacionais, nós louvamos a Deus por todos os nossos missionários que estão no campo, testemunhando, e por você, meu irmão, minha irmã, envolvido com a obra do Senhor. Bom, eu sou uma menina sertaneja mesmo, de raiz. Eu casei aos 12 anos de idade. Eu com 12, Roberto com 16. E a Intera 17 anos. Nós vivíamos uma vida muito triste, com muito sofrimento, com muitos problemas familiares. Família não aceitava o nosso relacionamento, muitas questões familiares envolvidas, raiva da mãe, de pai, eles com raiva deu. E nós vivíamos uma vida triste, sofrida. E assim, nós morávamos num lugar onde nem comida direito tinha para se comer. Um lugar simples, onde não tem energia, não tem essa tecnologia que todo mundo tem aqui, de televisão, de geladeira, tudo isso lá não tem. Lá na energia lá é o candeeiro que clareia nós lá. Acredito que alguém pode conhecer o candeeiro, que é com querosene. E a água nossa lá é de pote. Então tudo que nós tínhamos era um pouquinho difícil. A água que nós bebíamos lá não era tratada, igual os irmãos estão acostumados com água tratadinha. A água lá que nós tomávamos era água de tanque. Para quem não conhece tanque, tanque é um buraco que é cavado no chão. Quando chove, vem a enxurrada e enche o tanque. E assim, a água é o meu barrenta, o meu café com leite. Onde vaca bebe, cabra bebe, e nós tomávamos essa água. Graças a Deus, nunca pegamos um tipo de doença, graças a Deus. Só que assim, nós vivíamos com raiva, angustiado, triste,
Porque também nós não tínhamos comida para nós. Roberto trabalhava para ganhar R$ 25 um dia, quando achava. No máximo, no mês, ele trabalhava para ganhar uns R$ 100 no mês. No máximo. Isso era quando tinha. Tem vezes que só era aqueles R$ 25 no dia. E a nossa sobrevivência lá que nós comíamos era feijão e farinha. Às vezes só tinha o feijão, aí nós comíamos feijão e bebida. Às vezes tinha farinha, aí dava para fazer feijão com farinha e comer normal. Só que às vezes só tinha farinha seca. Aí nós comíamos a farinha com água, tá? Essa água barrentinha. E vivia muito entristecido com essa raiva dentro de nós. Até que um dia, um missionário, Elias Correia Helena e a sua esposa, foram falar de Jesus para minha avó. Nós não sabíamos como era esse Jesus. Aí minha avó nos convidou para nós conhecer esse Jesus um tal de um culto que ele iria fazer. Eu disse, vovó, como é tudo isolado, a gente fica meio descabriada, assim, com uma pessoa de fora vindo falar de uma pessoa que a gente nem conhece. E lá, eu disse, vovó, a gente vem conhecer esse Jesus sim, conhecer esse culto. No domingo nós fomos conhecer o tal de Jesus e o culto. Chegando lá, ele veio falar que Jesus nos amava, que Jesus cuidava de nós, que Jesus morreu pelo nosso pecado, e nós ficamos assim, meio sem entender nada. Como pode existir um homem que morreu por nós e cuidou de nós, e nós está passando por tudo isso? Assim nós fomos embora. No outro domingo nós estávamos lá de novo no culto. E assim, ele foi falar sobre a multiplicação de pães e peixes. Eu vou confessar, eu disse, opa, agora ele veio falar que ele multiplica, que ele faz milagre. Eu quero aceitar esse Jesus agora. Imagina, nós sem nada em casa para comer. Tinha vezes que só tinha aquela água para nós beber. Eu aceitei esse Jesus. E Roberto não aceitou. Aí eu falei, eu vou ver se esse Jesus é realmente bom. Eu vou orar para o meu esposo também aceitar Jesus. E eu orei. Com um mês, Roberto aceitou Jesus. Mas você não tem noção o quanto eu chorei. Eu chorei porque Roberto aceitou Jesus. E mais ainda porque eu descobri que aquele Jesus, ele cuidava de mim e ouvia minhas orações. Apenas eu não conhecia. E assim, foi tão maravilhoso, porque tudo que nós tínhamos, aquela raiva, aquele ódio, passou, desapareceu. E nós só caminhava 17 quilômetros todo domingo para aprender mais sobre esse Jesus. 17 quilômetros para ir e 17 para voltar. São uns 34 quilômetros. Nós fazíamos esse trajeto todo domingo. E cada dia mais empolgado com esse Jesus que nós conheceu, com esse Jesus que nós aceitamos em nossas vidas. E nós caminhávamos, era por cima de uma serra, porque era mais perto. A serra é assim, subia e descia, enfrentando uma cambira. Uma cambira é uma planta assim, que é cheia de espinho, calumbi, cansanção. Nós ia para o culto todo feliz, cantando os louvores que o missionário Marraesposo ensinava. Cada passo que nós dávamos naquela montanha, cantava o louvor, o vento balançou e perto quero estar, Senhor, de ti. E assim, nós não tínhamos roupa boa para poder ir para o culto, nós não tínhamos nada disso. A roupa nossa era rasgada. O melhor chinelo que nós tínhamos era quebrado. Um arame liso, nós botava assim para segurar o botão. E nós não ligava porque o povo ia dizer de nós. O povo chamava nós de doido, nós não estávamos nem aí. Porque o nosso foco estava tanto em Jesus que nós não ligávamos porque o povo falava. E esse Jesus, ele começou a nos abençoar. Ele tirou toda a raiva, toda a tristeza, todo o ódio de dentro de nós. Eu vou contar essa história aqui, mas me prometo que vocês não vão dar risada. O Senhor, ele nos abençoou com uma galinha. Só que a galinha era bem magra, magra mesmo. Nós não tínhamos de comer nem para nós, imagina para dar para a galinha. E também veio um cachorro. Veja como Deus faz as coisas. Aí Roberto ficou pastorando a galinha. Ficou eu, Roberto e o cachorro. Para ver quem pegava o ovo mais primeiro. Nesse dia só tinha farinha seca e um pouquinho de óleo. Graças a Deus, Roberto se esbagaçou no chão, caiu, mas conseguiu pegar o ovo mais primeiro que o cachorro. E nós lá, felizes, porque nós ia dividir um ovo. Meia banda para mim, meia banda para o Roberto, fritando o nosso ovinho no fogão de lenha,
com aquela felicidade toda. Eu disse, o cachorro perdeu, Roberto. O cachorro perdeu. Chega a mãe e o pai do Roberto na hora que nós ia comer o ovo. Aí o ovo, que era para mim e para o Roberto, teve que dividir para a mãe e para o pai dele. O meu pensamento, oh Deus, nem para eles terem chegado uns 10 minutos a mais, nem chegar justo agora, só porque nós não queríamos dividir o ovo com o cachorro. Mas graças a Deus, nós aprendemos naquele dia a repartir, por mais que nós tenhamos pouco. E sem demora, nós não abandonamos mais esse Jesus. Tudo que o missionário fazia, nós fazia também. E ele nos convidou para passear em Rio das Ostras. E nós viemos aqui em Rio das Ostras, no Rio, conhecendo muitas coisas maravilhosas. Pizza, sorvete, açaí, muita coisa que nós não conhecíamos. E esse Jesus, eu vou contar aqui porque eu fiquei triste no dia que eu comi a pizza. Fiquei muito triste. Por quê? Porque fomos lá, comemos a pizza, era um rodízio. Maravilhoso, muita coisa boa. Até pizza doce existia, que nós não sabíamos. Eu fiquei triste na hora que a pessoa que convidou nós foi pagar. Por quê? Deu R$457 o valor. Eu disse, Roberto, olha só, que desperdício. Nós vivíamos com R$25. E esses 457 que gastou aqui, dava para nós viver um ano lá, Roberto. E as pessoas gastando aqui em coisa de momento, coisa de uma hora. Eu fiquei triste nesse dia. Eu vi o desperdício. Mas graças a Deus nós conseguimos um emprego aqui. Ficamos 1 ano e 5 meses em Rio das Ostras. E aí, acostumado com a praia, Roberto, ele foi tanto que ele bebeu até a água do mar. De tão feliz que ele ficou quando viu a praia. Mas igreja, esse missionário mesmo que ganhou a gente para Jesus, ligou para nós com o nosso celular e nos falou sobre o projeto Radical Sertanejo. Qual foi o nosso pensamento? Nós tínhamos acostumado com tudo. Qual foi o nosso pensamento? Ter que voltar para o sertão de novo? Depois que Deus fez tudo isso com a gente? Mas cadê a chama ardendo no nosso coração pelo nosso povo? Nós sabíamos que se não fosse aquele missionário que estivesse do lado falar de Jesus, nós não tínhamos conhecido aquele Jesus e nem estava em Rio das Ostras. E a nossa oração foi sim, se fosse da vontade de Deus, que ele acendesse uma chama no nosso coração. E se não fosse, que nós nem se lembrasse desse radical. Mas graças a Deus, ele acendeu a chama cada dia mais pelo nosso povo. Um povo que a maioria das pessoas não quer olhar. Aquele povo da roça que não tem nada para comer. Aquele povo simples. Muitos preferem ficar no banco confortável de uma igreja, com um ar-condicionado, com ventilador. Mas isso não era o que Deus queria para nossas vidas. Ele queria que nós voltássemos, nós voltamos, obedecendo esse chamado. Fomos para o Radical Sertanejo. E eu tinha um grande sonho de me casar de vestido de noiva e tudo. E lá no Radical, a turma lá do Pastor Rassi, com todo mundo, fizeram o nosso casamento de vestido de noiva e tudo. Então nós vimos que o Senhor continuava cuidando de nós. E nós somos enviados para o campo missionário, lá em Ituaçu, na Bahia. Nós estamos atuando na comunidade Bonita e da Formosa. E nós, quando chegamos lá, tivemos muitos desafios. Pessoas pensavam que nós era ladrão de criança, que nós ia roubar as crianças. Só que nós entendemos esse povo, porque quando o missionário foi falar para nós de Jesus, nós também achou estranho, ficamos com receio de receber. E nós temos lá como, por exemplo, a irmã Neide. Quando nós chegamos lá, a irmã Neide era depressiva. Ela tinha um ciúme doentio do seu esposo. E no dia 6 do mês 4 do ano passado, nós fizemos um culto na casa do filho dela. E ela entregou a vida dela para Jesus. E a depressão e o ciúme que ela tinha do seu esposo desapareceu. Sumiu da vida dela. Hoje nós estamos aqui no Rio. E a irmã Neide está lá, fazendo visita, orando com as pessoas. Então, eu e Roberto, nós somos muito orgulhosos. Nós somos muito honrados de trabalhar para Cristo. E saber que tem igrejas orando por nós, pastor. Nós carecemos muito da oração de todos. Então, bota na agenda aí um compromisso de orar pelos missionários Roberto e Mariano, por todos os missionários que estão espalhados nesse Brasil. Isso é vir, montar uma caravana, entrar em contato conosco e vir para o nosso campo, falar de Jesus para esse povo. E pode ficar despreocupado que vocês não vão andar 17 quilômetros, não. Mas pelo menos 3 vão, 6.
Vem, gente, o povo precisa muito de Jesus. Nós temos que mostrar para eles que eles são importantes. Nós temos que mostrar que Jesus ama eles também. Não importa se eles andam com roupa velha, se estão com fome. Jesus ama eles também. É por causa desse amor de Jesus que nós estamos aqui hoje. Meus irmãos, que coisa de impactar o coração. Eu fico com os olhos cheios de lágrimas, com uma voz embargada, ouvindo o testemunho dessa menina do sertão, a Maiane. Eu quero agradecer a você que oferta, que ora pela sua igreja que está nesta campanha missionária. É para sustentar missionários como Roberto e a Maiane. Eles hoje são missionários, são da nossa equipe. E nós louvamos a Deus por eles e por tantos outros missionários radicais. Vale a pena investir na obra do Senhor. Obrigado pela sua igreja estar em campanha missionária. Obrigado por você ser parceiro do PAN. E se ainda não é um parceiro do PAN, um adotante de missões, adote esse casal, adote o Radical Sertanejo, faça um PAN, adote, invista, oferte para missões, para continuarmos avançando. Louvado seja Deus pela vida dessa menina do sertão. Que testemunho! Não podemos recuar, vamos avançar. Obrigado, igrejas, obrigado, pastores, irmãos, promotores de missões, mobilizadores, louvado seja Deus. Não podemos recuar, nós vamos avançar em nome de Jesus, porque Ele me amou. Amém, irmãos. Nesse momento vou pedir que você possa baixar a sua cabeça, vamos orar, agradecer a Deus por missões, que é tão desafiador, que nesse momento que você ora, nós vamos estar orando, nós vamos depositar as nossas ofertas ao Senhor. Bendito Deus, nós somos gratos, ó Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu infinito amor, ó Deus, que resplandece, ó Deus, que resplandeceu à luz do Evangelho, ó Deus. Quantos de nós, ó Deus, vivíamos na mesma vida desse casal, ó Deus, tristes, abatidos, pensando em tirar a própria vida, ó Deus, mas o Senhor alcançou-nos, ó Deus, enviou pessoas que foram investidas, ó Deus, nas vidas delas, ó Deus, para que pudesse pregar o Evangelho a cada um de nós. E por isso estamos aqui, ó Deus. Nós te bendizemos por cada irmão que está aqui, ó Deus, e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abrir portas, ó Deus, abrir portas para o evangelismo, portas, ó Deus, para que pessoas possam entregar suas vidas por meio desse casal, ó Pai. Nós te bendizemos e te louvamos, ó Deus. Que testemunho impactante, Senhor Deus. Que testemunho é esse, ó Deus? Quão grande e maravilhoso é o Senhor, ó Pai amado, que cura a depressão, que cura, ó Deus, as feridas da alma, ó Deus, que cura os ressentimentos, ó Pai. Esse é o Deus que continua sendo o mesmo de ontem e de hoje, será eternamente, ó Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos ofertar nesse momento, irmãos.
Santo Espírito é bem-vindo aqui, ó Deus. O Senhor está aqui nesse lugar e nós podemos sentir a tua presença. Não há nada igual, não há nada melhor ao de se comparar, esperança viva. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença declare. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Te adoramos, Senhor. Declare: não há nada melhor, não há nada igual ao que se comparar a esperança viva. Eu provei e vi, declare. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. A igreja declara: Santo Espírito. É o desejo. Diga mais uma vez: Santo Espírito, és bem-vindo. É o desejo. Que essa seja, ó Deus, nessa noite, o nosso querer, deixar que nossas vidas, ó Deus, venha ser enchida pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, venha ser invadida pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, preenchida, ó Deus, pela Tua presença, ó Deus, pela Tua glória, ó Deus, pelo Teu amor, ó Deus. Senhor Deus, faz de nós, ó Deus, adoradores, ó Deus. Faz de nós, ó Deus, conforme o Teu querer e a Tua graça, ó Deus. Nós Te bendizemos, ó Deus. Nós convidamos as crianças que possam vir até aqui. Nós vamos estar orando pela vida das crianças.
Eu convido os irmãos que possam ficarem de pé, já que nós vamos ficar parte do... Amém, irmãos? Vamos estender as nossas mãos, que as crianças possam serem abençoadas, também na salinha dela. Querido e eterno Deus, abençoa a vida de cada criança, o momento que elas terão, ó Deus, na sala, ó Deus, culto que elas prestarão ao Senhor, ó Deus, que elas possam ser edificadas, ó Deus, que elas possam ser tocadas, ó Deus, e entender que precisa, ó Deus, se arrepender, que precisa confessar os seus pecados, ó Deus. Nós pedimos e oramos pela vida da professora, ó Deus, ilumina, ó Deus, sua mente, para que possa transmitir, ó Deus, a tua palavra, ó Deus. Nós oramos, te bendizemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Irmãos, podeis sentar. Irmãos, seria o irmão Assis que traria a palavra nessa noite, mas ele entrou em contato comigo, dizendo que estava impossibilitado de trazer a palavra nessa noite. Então, ficou na minha incumbência de trazer novamente a palavra hoje. Convido os irmãos que possam abrir suas Bíblias no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Filipenses tem sido um livro bastante desafiador, irmãos. Tem uma mensagem desafiadora, uma mensagem no qual parece muito com a realidade das igrejas contemporâneas, e traz um desafio para que nós possamos viver segundo a palavra que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, trouxe e escreveu para a igreja lá em Filipos. Capítulo 2. Amém? Amém. E, irmãos, a temática que eu quero trazer nessa noite é fórmula para a unidade espiritual, né? Diz assim: amém, irmãos? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos estar orando mais uma vez. Querido Deus, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo. Seja feito, ó Deus, conforme o Teu querer. Nos dirige nessa noite conforme a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no último domingo que eu falei dessa carta, nós falamos que essa carta ela tem como uma sequência de outras cartas, Filemão, Colossenses, porque elas foram cartas que foram escritas quando Paulo se encontrava preso. Tudo indica que em Roma, no final, mais aproximadamente, o final do século XVIII, e Paulo, ele foi a primeira igreja fundada na Europa, a igreja de Filipenses, que era uma colônia bem conhecida, uma colônia que já tinha enviado ofertas para sustentar Paulo. Então, Paulo tinha um sentimento de gratidão muito grande e um apreço tremendo por essa igreja que ele havia organizado. Mas havia, irmãos, uma preocupação em Paulo muito grande, porque a igreja ela enfrentava fortes ataques em relação à fonte da sua autoridade, que é a palavra de Deus.
E não é, irmãos, diferente de hoje. A igreja ela tem sofrido fortes ataques em relação à autoridade da palavra de Deus. Não a palavra em si, mas aquilo que nós entendemos, aquilo que nós praticamos. Então, havia essa empatia que Paulo estava tratando. E Paulo começa a escrever porque ele entendia que isso poderia, irmãos, atrapalhar, poderia enfraquecer, poderia destruir a igreja, causando discórdias, desarmonia, conflito e divisão. Lá no capítulo 4 desse texto, que praticamente é onde Paulo ele norteia a sua carta, eu convido os irmãos para abrir nesse texto, onde ele vai trabalhar justamente isso, irmãos, querendo unir a igreja nesse sentido. Quando diz assim, 4:2, rogo a Evódia e rogo a Sintique que pense concordiamente no Senhor. Havia duas mulheres que traziam divisão, que causavam discórdia na vida dessa igreja. E Paulo, quando ele escreve, começa a trabalhar no capítulo 2, irmãos, ele começa a trazer esse pensamento para a igreja, de que precisava trabalhar e ajustar isso, para que a igreja ela não fosse destruída, para que a igreja ela não fosse, através de calúnia, através daquela discórdia que havia implantado dentro daquela igreja não fosse destruída. E eu pensei, irmãos, quando estudava essa carta, eu tenho estudado praticamente ela, tem sido a minha carta de estudo nesses últimos meses, e eu vi alguns motivos, algumas fórmulas que nós podemos trazer para a nossa realidade, dentro da narrativa desses capítulos. Nós podemos entender algumas coisas, que eu quero começar. A primeira coisa, irmãos, é o motivo certos para a unidade espiritual. Os motivos certos para a unidade espiritual. Nós muitas vezes pensamos, vamos fazer um retiro para unir a igreja, vamos fazer algum evento específico para unir a igreja, para a igreja ela seja unida espiritualmente. Mas, irmãos, a primeira coisa que Paulo traz na mente desses homens, daquela igreja, a união, ela só é possível por meio da palavra. Os motivos mais reais que podem unir uma vida a outra é a palavra do Senhor. Não existe outra fórmula, não existe outra maneira se não for a palavra do Senhor. Olhe como Paulo começa a desenvolver esse capítulo. Olha só, irmãos, ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. A primeira coisa, irmãos, que nós podemos compreender dentro do que Paulo queria trazer como fórmula de unidade espiritual naquela igreja, era a exortação em Cristo. Quando nós vemos essa palavra exortação na língua portuguesa, nós entendemos como é chamar a atenção de alguém, é despertar alguém, é despertar, bater em alguém para que ele acorde, para que ele olhe para você. Quando você está exortando o seu filho, você está chamando a atenção dele. E Paulo, quando ele chega para a igreja, que ele escreve para a igreja que ele está preso, que Epafrodito leva essa carta para ele, e ele diz: olha, se há alguma exortação, o que ele queria trazer, que nós podemos entender, é que ele queria dizer à igreja que ela precisaria trabalhar juntas, em harmonia. Então Paulo disse: vocês têm que trabalhar juntos em harmonia. E hoje, irmãos, a palavra que eu trago para nós é que nós precisamos trabalhar juntos em harmonia, em comunhão, em um mesmo pensamento, na mesma direção como igreja do Senhor. Digo sempre, se a nossa casa não estiver trabalhando na mesma direção, se a nossa casa não estiver trabalhando no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, essa casa ela não vai progredir. Era isso que Paulo trazia para aquele homem nessa primeira questão de exortação. Se vocês não trabalharem juntos, se vocês não tiverem harmonia, se essas duas mulheres ainda estiverem causando discórdia dentro da igreja, a igreja ela não vai progredir. Exortação em Cristo. Exortação dentro da nossa vida.
Nós precisamos, irmãos, como igreja, deixar que Cristo conduza a nossa vida. Precisamos deixar que Cristo conduza as nossas decisões. Precisamos que Cristo conduza a nossa vida em sua exortação. E ainda, irmãos, dentro de exortar, nós podemos entender que ela é o fundamento principal no qual Paulo faz a sua apelação. Vocês precisam estarem unidos. Vocês precisam trabalhar em harmonia. Vocês precisam vencer essa discórdia plantada dentro dessa igreja, porque senão a igreja vai cair. Segunda coisa, irmãos, que nós podemos observar desse capítulo é consolação em amor, que nós entendemos que é o laço, a consolação de amor é o laço que nos fortalece, é o laço que nos firma, é o laço que nos deixa em pé. O amor, ainda há um versículo lá em Coríntios, diz que o amor nos constrange. Não há nada que possa mais constranger o homem do que o amor. De repente, uma cena mais impressionante que eu acho das crianças, que eu entendo nas crianças, você bate na criança, de repente a criança vira para você e diz assim: papai, mamãe, eu te amo. E derrete o nosso coração. E derrete, assim a gente fica extasiado diante daquela situação. Era esse mesmo pensamento que Paulo trazia, que o amor ia constranger, que o amor ia causar esse impacto na vida das pessoas, onde havia discórdia, seria curada, seria restaurada, irmãos. E nós muitas vezes queremos devolver na mesma moeda, queremos devolver no mesmo tom, queremos devolver na mesma altura, onde o evangelho não chama a gente para viver, mas viver no amor. Diga para quem está do seu lado: o amor nos constrange. O amor nos constrange. Irmãos, ainda dentro de amor, o amor nutre a vida da igreja. O amor nutre a nossa vida. Lembro, irmãos, quando nós estávamos naquele prédio vizinho, onde Dedé conserta bicicleta, onde foi um dos nossos primeiros prédios. E uma coisa fantástica, irmãos, aconteceu. Havia uma jovem que ia passando por frente à igreja, e ela ficou parada diante, nós estávamos no culto, e ela ficou parada diante da igreja, estática. E depois alguém perguntou a ela por que ela havia parado. E ela disse o seguinte: olha, quando eu olhei para o olhar daquela menina que cantava, o olhar, como ela expressava o louvor para Cristo, eu fui impactada. Eu não consegui mais sair de lá, porque o amor que ela cantava, a forma que ela cantava, os olhos dela brilhavam para Cristo, é uma coisa que me alcançou. E falta muitas vezes esse olhar em nós, esse olhar de amor, esse olhar que contagia, esse olhar que expressa o amor. E muitas vezes, irmãos, uma expressão facial fala muito mais do que um gesto. Uma expressão do seu rosto, uma expressão do seu olhar fala mais de qualquer outra coisa. Você pode estar dando R$1.000 a uma pessoa, mas se seu olhar não for um olhar que convença, a pessoa pode até receber, mas não vai sentir em paz. Mas quando o seu olhar é um olhar que contagia, é um olhar que mostra amor, fará toda a diferença. Ainda dentro desse versículo, irmãos, nós temos, continuando, nós já falamos de amor, ainda fala aqui, alguma comunhão no Espírito. Essa aqui enfatiza, irmãos, a preocupação mútua que é despertada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo agindo na vida da igreja, o Espírito Santo tendo espaço para agir, ele vai interagir, ele vai fazer com que a igreja trabalhe em comunhão, trabalhe dentro de uma mesma expectativa, trabalhe dentro da mesma esfera, para que o reino de Deus seja engrandecido. E também, irmãos, isso nós podemos ver como pela sobrevivência da igreja. Quando a igreja ela não dá ouvidos ao Espírito Santo, quando nós fechamos os nossos ouvidos para o Espírito Santo, quando nós deixamos que as circunstâncias, que
o que acontece possa abafar a voz do Espírito Santo em nossa vida. Muitas vezes, irmãos, o Espírito Santo está dentro de você, vou usar essa expressão, mas está apagado dentro da nossa vida. Está lá quietinho, sem nenhuma ação, porque não é alimentado pela palavra, não é alimentado através da oração. Não que ele dependa disso, mas muitas vezes quando não há essa interação, não há esse espaço para o Espírito Santo agir. E muitas vezes, nós não acreditamos nisso, mas há muitos cristãos que não vivem uma vida de comunhão com o Espírito Santo que são envergonhados. São envergonhados quando se depara com uma manifestação diabólica, quando se depara com uma manifestação, porque sua vida não está no Espírito. E muitas vezes não consegue enfrentar aquela situação. E ainda continuando, irmãos, dentro no versículo 2, a última parte desse versículo traz algo extraordinário. Do versículo 1, diz assim: se há entranhados afetos de misericórdia. Irmãos, a palavra que eu achei que mais se aproxima dentro do original, do grego, qual foi escrito, e a palavra aqui, quando veio para a tradução portuguesa, foi muito feliz, porque entranhas quer dizer que está, quando uma coisa, vamos ver, uma coisa que gruda aqui, que eu vou pensar aqui, chiclete. Dá trabalho tirar chiclete do cabelo. Quando fica entranhado, é uma coisa, às vezes precisa cortar, né? Mas essa era a dimensão do qual Paulo estava falando, que se há esse entranhamento, essa ligação tão forte, que por isso que ele vai escrever lá em Romanos, que nada pode o quê? Nos separar do amor de Deus. De uma forma tão entranhada, esse amor entrou em nossos corações, que nada pode separar do amor de Cristo. E era essa mesma mensagem que ele trazia na vida da igreja. Que nada, as discórdias, as calúnias, as fofocas, as mentiras, isso não pudesse estragar a comunhão, não pudesse botar em risco aquilo que ele tinha feito, o trabalho que ele tinha feito ao alcançar essa igreja. E muitas vezes nós precisamos pensar dentro dessa expectativa. Precisamos pensar dentro dessa esfera. Quando nós sabemos algo, ouvimos algo de alguém, há um princípio, irmãos, que nunca devemos tomar uma posição sem ouvir a outra. Nunca devemos tomar uma posição sem ouvir o outro. Porque nós não estamos na posição de juízes. Não estamos na posição de fazer julgamento, mas na posição de ouvir, de ver o outro lado. É isso que a Bíblia nos recomenda. Se alguém pecar contra ti, vai entre ele. Se ele não ouvir, chama outro irmão. Então essa é a recomendação bíblica. Essa é a recomendação que a palavra de Deus traz para nós. Convido os irmãos que possam abrir, só virar algumas páginas no livro de Colossenses. E vou pedir que o irmão possa ficar em pé. Colossenses 3, de 12 a 15, possa ler. Vou repetir, Colossenses 3, de 12 a 15. Quem encontrou pode ler. Quem vai ler?
aqui, irmãos, é colocado uma condição. Aqui Paulo coloca uma condição no perdão. Aqui se coloca uma condição para que nós possamos ser perdoados. Aqui estabelece uma meta para que nós possamos seguir essa meta, que é o quê? Perdoar um ao outro. Segunda marca, irmãos, que eu quero trazer, segunda coisa que eu quero trazer nessa noite, que é as marcas do direito à unidade espirituais. Então, há uma marca que Paulo começa a desenvolver a partir do capítulo 2, que diz assim, deixe sua Bíblia aberta e vamos entender ela. Completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, aqui ele coloca alguns requisitos, algumas marcas que essa unidade, que vão marcar essa unidade. A primeira coisa que ele enfatiza é pensai a mesma coisa. Que ele enfatiza a necessidade da unidade da igreja. Do mesmo pensamento, ele enfatiza esse desejo. Olha, há essas duas mulheres. Há um sentimento aí de egoísmo. Há um sentimento aí de vanglória. Mas vocês precisam pensar a mesma coisa. Vocês precisam ser unidos. Vocês precisam trabalhar em conjuntos. Vocês precisam trabalhar juntos. Porque há uma finalidade, há um objetivo maior. Pensai da mesma forma. Se houvesse um cabo de força aqui, e há uma guerra, irmãos, nós podemos entender que há uma guerra espiritual muito grande. Há um mundo que nós muitas vezes pensamos que não há, mas há uma guerra, há uma batalha espiritual muito grande. E Paulo queria dizer assim, que você pense na unidade da igreja, preserve a vida da igreja. Outra coisa que ele trabalha também, de modo que pensar é a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. E que ele começa a trabalhar a igualdade desse amor. Nós temos uma dificuldade, todos nós como seres humanos temos uma dificuldade, porque nós temos nossas preferências, nós temos aquele que temos mais afinidade. Isso é uma coisa que é real, né, que não pode ser tirada, que nós muitas vezes nos damos mais certo com alguém, nos encaixamos com alguém. Mas Paulo começa a trabalhar dentro de uma visão ótica, que a igreja ela precisava ter essa igualdade no amor, ter essa igualdade de amar na mesma dimensão, na mesma altura, que isso faria toda a diferença na vida daquela igreja. Dentro ainda, irmãos, temos aqui, sejais unidos de alma. E quando a Bíblia, ela muitas vezes, quando vem para a nossa tradução, infelizmente, algumas palavras, ela não vem na tradução correta. A alma, muitas vezes, nós entendemos com a parte imaterial. Mas nessa parte aqui, ela quer dizer o nosso entendimento, a nossa mente, que nós possamos pensar da mesma forma, pensar da mesma maneira, ter o mesmo entendimento, ter o mesmo pensamento, agir da mesma maneira. E nós precisamos, como igreja do Senhor, irmãos, ter o mesmo pensamento. E o nosso foco é que o reino de Deus cresça. O nosso foco é que essa igreja cresça. Esse deve ser o nosso foco, esse deve ser o nosso entendimento, fazer com que o reino de Deus cresça em Carnaúba dos Dantas. E a última coisa, irmãos, dentro dessa perspectiva, é que tenhais o mesmo sentimento, o mesmo desejo de crescimento. Você pega um casal, irmãos, estou trazendo essa meta aqui, ou pai e filho, ou seja, mãe e filha. As meninas aqui têm loja, né?
ou tem ainda, né? A loja lá de roupas. E uma quer que a loja feche. Só exemplo, estou dizendo que vai fechar. Brincadeira. E outra quer batalhar. E uma corre para o lado e o outro, não dá certo. Dá, mãe, não dá certo. Então, há uma dificuldade, né? Há uma dificuldade. E a igreja, trazendo para a vida espiritual da igreja, irmãos, nós precisamos ter esse mesmo pensamento. Vai dar certo, a igreja vai crescer. A igreja está passando por dificuldades, mas a igreja vai sair dessa. Na mesma forma da nossa vida, como seja ela na esfera de casal, seja ela na esfera de mãe e filho, seja ela em qualquer esfera que você esteja, vai dar certo. Nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos depender do Senhor. E é esse pensamento que Paulo trazia para aquela igreja, vai dar certo. Que vocês tenham o mesmo pensamento, tenham o mesmo sentimento, trabalhem junto, trabalhem unido, que a igreja vai progredir. Amém? E continuando ainda, irmãos, do mesmo sentimento. Era algo que ele pensava na sua comunidade. Eu acho bem interessante, irmãos, uma coisa extraordinária, quando o pessoal lá da Igreja Batista Zona Sul, em Natal, eles trabalham algo que eu acho muito interessante, que eles trabalham sempre referindo à comunidade. Eles trabalham sempre nesse pensamento de trazer para pessoas que nós estamos dentro de uma comunidade religiosa. Comunidade essa que tem Cristo como cabeça, como tem Cristo que direciona a nossa vida. Quando nós vivemos com esse pensamento de comunidade, quando nós vivemos esse entendimento de comunidade, que nós fazemos parte de uma comunidade, que nós vivemos no mesmo objetivo, que nós vivemos dentro do mesmo foco de alcançar os mesmos alvos, que é engrandecer, que é fazer Cristo conhecido. E muitas vezes nós pensamos algo, olha, mas será que Cristo, com tanta televisão, com tanta internet, será que Cristo já não foi pregado em todos os 4 cantos do Brasil, em todo lugar do mundo? Não, irmãos. Você pode ouvir naquele testemunho que aquela menina nunca tinha ouvido falar de quê? De Cristo. E há milhares de pessoas lá no Ribeirinho, lá na Amazônia, em vários lugares que nunca ouviu falar de Jesus. Então nós pensamos num pensamento ainda meio egoísta, meio que nós recebemos, mas pessoas não receberam. Não, há várias pessoas sem Cristo. E terceira coisa, irmãos, que seria a parte que Paulo, ele dá uma balançada. Que Paulo acende aquela luz, preste atenção aqui. Que Paulo acende essa luz assim, aquela luz no trânsito, olha. Você precisa prestar atenção a isso. Capítulo 3, versículo 3, diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Irmãos, e há algumas palavras que lá em Isaías nós não vamos abrir, que houve alguém que através do seu egoísmo, através da sua soberba, ele estava num patamar muito elevado e foi expulso daquele lugar, que foi o Satanás, quando o egoísmo, quando a soberba entrou no seu coração. E Paulo começa, traz essa analogia, traz essa ligação, onde nós vemos a primeira palavra, irmãos, aqui, partidarismo, que é um resultado do egoísmo. O partidarismo é um resultado do egoísmo. Egoísmo de 2 mulheres, o egoísmo de alguém, e nós vivemos, nunca viveu tanto a transformação dos tempos. As pessoas, quando começou, havia apenas um pensamento, né, que era o pensamento que Deus estava no centro de tudo. Mas, através do conhecimento, vamos entrar, o homem agora, o antropocentro, que o homem está no centro, que o homem agora é quem comanda. E hoje nós vemos o egocentrismo, que Deus tem que trabalhar em razão do homem, que tudo é voltado para o homem, que Deus
é o capacho do homem, que Deus precisa estar no controle do homem, e nunca se entrou tantas heresias que o homem precisa manipular Deus. Hoje nós vemos isso que atrapalha, que tem destruído muitas igrejas. E vamos lá, irmãos. E o egoísmo também, irmãos, é um pecado consumidor, que consome o homem, que traz prepotência para o homem, porque diz ao homem, enche seu coração, que não precisa de Deus, que não precisa de ninguém. Lembra daquele homem que diz assim, quando ele abundou, quando ele cresceu, quando ele ficou muito rico, que disse assim, olha, vou construir outros celeiros, vou construir outras coisas, porque eu não preciso de Deus. Mas Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E muitas vezes nós caímos dentro dessa armadilha do Satanás, que nós não precisamos de ninguém, que nós somos autossuficientes. Nunca ache isso, irmãos. Nós sempre precisamos de alguém. E Paulo estava trabalhando isso na vida daquela igreja. Nunca ache que você é o Todo-Poderoso. E outra coisa que vemos ainda, irmãos, o egoísmo também causa raiva. Muitas vezes as pessoas egoístas, ela tem muita raiva dentro de si. E outro sentimento que Paulo trabalha aqui também é a vanglória, que na sua tradição quer dizer vazio, quer dizer algo inútil. E muitas vezes Paulo trabalha também na vida dessa igreja, que ele não poderia vangloriar. Quantas pessoas estão se vangloriando? Eu não preciso da salvação, eu não preciso de Cristo, eu não dependo de ninguém. Mas depende. Você depende de Cristo. Você depende do ar que Cristo solta na sua vida. Irmãos, e a última coisa que nós podemos ver, que Paulo traz como algo bem prático para a vida daquela igreja, está no versículo 3, finalzinho do versículo 3. Considerando cada um outro superior a si mesmo. Trazendo para essa humildade o exemplo maior, que é o exemplo de Cristo. Que ele diz, termina assim no versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é do outro. Então ele traz nessa reflexão de humildade, trazendo o exemplo de Cristo, trazendo um dos maiores exemplos para nós, que é Cristo. Então, irmãos, fiquemos de pé e oremos nessa noite. Antes de orarmos, eu convido você que possa abrir em Romanos 11, e nós queremos terminar com esse texto. Enquanto vocês vão abrindo, irmãos, Paulo lá em Gálatas diz, suporte cada um, e a suportar as cargas um dos outros. Isso cumpre a lei. Romanos, voltar aqui, irmãos, Romanos 11, 25. Quem encontrou, diga amém. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. O que veio endurecimento em parte de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, baixemos nossas cabeças e vamos orar. Cada um vai orar ao Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor possa trabalhar em nós, trabalhar em nossos corações, a partir de mim, a nos ajudar a melhorar a cada dia. Você possa estar orando ao Senhor.
Querido Deus, santo é o teu nome. Senhor Deus, nós somos desafiados, somos constrangidos, ó Deus, a viver no teu amor, a praticar o teu amor. Ajuda-nos, ó Deus, a observar a tua palavra, a entender a tua palavra, ó Deus, a querer ser parecido com Cristo. Nós sabemos, ó Deus, que há em nós ainda, ó Pai, dentro de cada um de nós, ó Deus, algo que precisa ser trabalhado, ó Deus, algo que precisa ser restaurado, ó Deus, como igreja, como pessoas físicas, ó Deus. Nós precisamos, ó Deus, sermos, ó Deus, moldados a cada dia, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, Pai. Nos ajuda, ó Deus, porque nós precisamos do Senhor, ó Deus. Sem ti, ó Deus, nós não podemos fazer nada. Sem ti, ó Deus, nós não damos um passo adiante, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, a sermos parecidos, ó Deus, com o Senhor, Pai. Nós te bendizemos pela vida da tua igreja aqui em Carnaúba dos Dantas, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, por esse ano, ó Deus, que foi tanto desafiador, ó Deus. Nós te bendizemos, exaltamos. Amém. Poder sentar, irmãos, nós somos gratos por sua vida. E nós pensamos em algumas coisas. Nesse ano foi um ano difícil, no sentido que nós precisamos